Com câmeras espalhadas por toda parte e nas mãos de todo mundo, cada vez mais surgem por aí filmagens inacreditáveis e misteriosas que muitas vezes parecem não ter uma explicação. Como por exemplo o que aconteceu nessa estrada, ou nesse canteiro de obras que nós veremos a partir de agora. E hoje eu convido você para vir junto comigo conhecer esses e outros casos igualmente misteriosos que andam dando um nó na cabeça de muita gente por aí. E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. No trânsito, o mais importante é sempre ter em mente que a segurança vem em primeiro lugar. Uma regra que definitivamente não entenderam muito bem nessa cidade. O sistema de alerta da estrada é incrível, com direito a sinal, cancela e umas pás que saem do chão só para garantir que ninguém vai passar na hora errada. Mas o problema é o timing disso tudo, porque enquanto dava para passar, você não consegue. Mas assim que o trem está em cima da hora, o caminho é liberado. Parecendo mais que a prefeitura local tá querendo fazer uma redução da população. Doideira isso aí. Um dos vídeos mais misteriosos e até assustadores que me chamaram a atenção essa semana foi esse caso aqui. A gravação começa com o cara colocando uma toalha na cadeira e termina com o garoto simplesmente desaparecendo sem qualquer razão aparente, protagonizando uma filmagem pra lá de medonha. E o que eu achei mais sinistro não é nem o desaparecimento em si não, mas sim que olhando atentamente dá pra perceber ele sumindo aos poucos até ficar completamente invisível. Reparou só? A gravação não parece ter qualquer corte ou edição aparente, o que não quer dizer que não tenha nenhum truque, porque hoje em dia qualquer coisa é possível com computação gráfica, inteligência artificial e por aí vai. Mas é inegável que são detalhes que deixam o caso muito mais intrigante. Mas agora eu lhe pergunto, qual a explicação você daria para o que acabamos de ver? Apenas um truque, uma edição, uma falha na Matrix ou algo mais misterioso? Por favor, não deixe de compartilhar sua opinião com a gente aqui nos comentários. A Quaresma é uma época do ano repleta de coisas estranhas envolvendo o sobrenatural sendo relatado por toda parte. Coisas como essa aqui. Na calada da noite, barulhos de cascos romperam o silêncio dessa rua. Um barulho que parecia vir de lugar algum e de toda parte ao mesmo tempo, já que não víamos nada. Mas nessa altura da gravação, surge esse vulto, uma figura quase transparente do que parece ser um homem em cima de um cavalo, passando rapidamente na frente dessa câmera de segurança. Uma visão que para alguns seria só um cavaleiro normal que só ficou todo esfumaçado ou parecendo uma assombração por causa da qualidade, ou melhor, por causa da falta de qualidade da câmera. Já outros acreditam que seja uma aparição do famigerado Cavaleiro Fantasma, dando uma voltinha aí durante a Quaresma. A lenda do Cavaleiro Fantasma no Brasil é uma adaptação do folclore europeu, muito comum em regiões rurais de todo o país, onde conta-se que ele é o espírito de um homem que em vida era extremamente cruel, e por isso foi condenado a vagar pelas estradas em noites escuras, montado em seu cavalo e arrastando correntes. Algumas versões dizem que ele assombra viajantes solitários, enquanto outras afirmam que sua aparição é um presságio de desgraças que estão por vir. Uma lenda assustadora que sempre volta a ser assunto nessa época do ano, e que se é ou não a resposta para o que acabamos de ver nessa filmagem, cabe a você escolher no que acreditar.
Uma outra história muito sussurrada pelos 4 cantos do país durante a Quaresma é a que fala sobre as almas penadas, espíritos que vagam pelo mundo devido a fins trágicos, pecados não perdoados ou promessas não cumpridas. Segundo a lenda, elas aparecem à noite, murmurando ou assombrando lugares como estradas e cemitérios, sempre em busca de redenção. E segundo o pessoal que fez essa filmagem, eles estiveram frente a frente com um desses seres. Aos olhos da maioria das pessoas que assistem a esse vídeo, o que vemos nele pode muito bem ser só uma pessoa com um vestido branco e os cabelos no rosto. Nada de sobrenatural. Mas não para os autores dessa filmagem, que lá na hora disseram ter sido consumidos por uma sensação de pavor indescritível. Um sentimento muito forte de que estavam diante de algo que não pertence ao mundo dos vivos. E além disso, a galera também contou em seu relato que aquela altura da estrada é muito deserta e longe demais das outras casas para ser só alguém querendo zoar com a cara das pessoas, o que na opinião deles seria mais uma prova de que o que viram naquele lugar e filmaram era real. Ao perceber um barulho estranho vindo do teto da sua casa, esse homem fez uma descoberta bizarra. Assim que chega na varanda, um malandro cai do teto como se estivesse chovendo meliante. E o melhor de tudo é a cara do dono da casa, que fica só olhando como se aquilo fosse super normal e acontecesse todos os dias. É, meus amigos e amigas, o negócio não tá fácil não. Ao perceber a movimentação de objetos estranhos enquanto estava em uma feira de rua, a pessoa por trás dessa gravação registrou esse curioso fenômeno. Oi. E aí, galera, presta atenção aqui rapidão. Boa tarde, galera. Apesar do céu estar carregado de nuvens com uma baita tempestade se formando, por ser durante o dia, foi possível filmar com clareza essas 3 esferas brancas desconhecidas atravessando o céu vagarosamente. Esferas que nem o pessoal lá na hora e nem as páginas de mistérios que andam debatendo esse evento estão sabendo dizer com certeza do que se tratava, deixando no ar a pergunta sobre o que eram esses intrigantes objetos cilíndricos. E por falar em objetos estranhos pelos céus... À primeira vista, principalmente por causa da distância que o objeto está, a gente imagina que possa ser qualquer coisa, desde um drone até uma sacola sendo arrastada pelo vento. E por ser uma filmagem muito curta, talvez nem merecesse a atenção de vocês. Mas eu resolvi trazer esse caso hoje, principalmente por causa da história que está por trás da filmagem, que se for verdadeira, é de fato impressionante. Essa gravação surgiu em uma página para mensagens religiosas e orações no Reddit, e junto com ela, a história é contada por uma mulher dizendo viver em uma fazenda com sua filha que estava muito doente. E sem entrar em detalhes sobre qual doença era, a mulher disse ter tentado de tudo para curá-la. E como não conseguiu, rezou aos céus pedindo um sinal de que sua filha sobreviveria. E foi durante esse pedido que, segundo a história, essa gravação foi registrada. Ainda de acordo com a história, após o pedido, a menina foi melhorando dia após dia, até ficar completamente curada, fazendo a mulher acreditar ter filmado uma manifestação angelical em uma história que acabou fazendo aqueles que creem em interferências divinas na vida das pessoas e os céticos tecerem longos comentários desacreditando ou apoiando a veracidade dessa história. Subir a estrada em uma montanha que só tem passagem para um carro não é nada fácil, principalmente quando tem outro carro vindo da outra direção. Mas para esse motorista aqui, impossível é somente uma palavra. O cidadão faz o carro andar pela parede com uma facilidade impressionante sem encostar no outro veículo.
em uma demonstração de habilidade tão refinada que dizem as más línguas por aí que quando esse cara é parado numa blitz, é a polícia que mostra a CNH pra ele. Durante um acampamento pelo Parque Nacional de Yellowstone, no estado de Idaho, nos Estados Unidos, um grupo de campistas registraram esse intrigante objeto. Seja lá o que for essa coisa, passa próxima das montanhas a uma velocidade tão impressionante que fica difícil de acreditar que seria apenas um drone comum, que é a teoria que está sendo mais utilizada pelo pessoal que está tentando explicar o que estamos vendo. Além do formato do objeto, que apesar de ser impossível definir com exatidão, a ideia que nos passa não lembra muito um drone não, pelo menos não um convencional, o que nos leva à possibilidade de equipamento militar sendo testado. Porém, essa tese também encontra um pequeno problema, que é a não realização de ações militares sobre a reserva para não impactar a vida selvagem, o que nos deixa com pouquíssimas ideias convencionais para explicar o que é mostrado nesse vídeo, que se não for um drone e não for nada militar, eu tenho até medo do que mais poderia ser e, principalmente, de onde poderia ter vindo. Durante uma tarde de obras, os funcionários dessa construtora jamais poderiam imaginar a situação extrema que viveriam naquele dia. Enquanto posicionavam os caminhões, a caçamba de um deles encostou na rede elétrica, o que causou esse efeito incrível e assustador de eletricidade jorrando para tudo quanto é lado. E apesar da orientação nesses casos é de ficar dentro do automóvel e não tocar em nada de metal, o motorista não quis nem saber e pulou da cabine assim que teve a chance. E felizmente ninguém se feriu nesse caso, poderia ter acabado muito mal. Um vídeo tão impressionante e absurdo quanto o que aconteceu com essa jovem que nós falamos nesse vídeo aqui. Eu te convido a assistir agora, combinado? E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.